Então, resolvendo essa questão que caiu no exame discursivo da UERJ, ele dá pra gente um quadrado ABCD e diz que nesse quadrado aqui você tem dois triângulos equiláteros equivalentes. Seria esse triângulo equilátero aqui e esse triângulo equilátero aqui. E aí ele pede a medida do lado desse quadrado, tá? Ele deu algumas informações já na figura também, inclusive essas informações vão nos facilitar bastante, diria que muito, a resolução dessa questão, tá? Mas se ele não desse, tá? Como é que eu faria para achar essas informações? E eu vou fazer isso aqui com vocês, mas peço que antes disso você faça a inscrição aí no canal, dê aquela curtida e faça um comentário se possível, para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Então, vamos olhar aqui para a figura e vamos tentar justificar também algumas coisas que ele me deu. Bom, esse triângulo equilátero, pra gente, ele fala que tem lado 2, medindo 2. Quer dizer, triângulo equilátero, todos os três lados têm a mesma medida. Então, se eu pegar qualquer triângulo equilátero desse aqui, a medida do lado é 2. Bom, aí ele deu também pra gente aqui essas medidas aqui laterais e essas duas medidas aqui embaixo. Para eu resolver essa questão, uma ideia interessante é você buscar triângulos semelhantes, que aí a gente vai poder fazer a comparação entre os lados correspondentes. E aí, por exemplo, esse triângulo aqui pra gente, que tem esse ângulo de 60 graus, e tem que ter porque o triângulo equilátero, isso aqui é um ângulo também do triângulo equilátero, os três ângulos medem 60 graus. Então esse ângulo aqui também ele deu pra gente, não precisava, mas a gente já vai aproveitar isso. Aqui 90 e aqui teria que ser um ângulo de 30 graus, para a soma dar 180. Agora eu vou olhar para esse triângulo aqui de cima, já que eu tenho também algumas medições aqui que ele nos deu. Eu poderia ter olhado para esse aqui também, tá? São equivalentes, inclusive. Na verdade, mais do que equivalentes, a gente chama de congruentes. Bom, aí esse triângulo aqui, ó, o que acontece? Esse ângulo aqui desse triângulo equilátero é 60 graus, tá certo? Como aqui tudo é 90, é um ângulo reto, aqui tem que ser 30. Para a soma de 60 mais 30 dá 90. Aqui o ângulo é reto, de 90, então 90, 30, aqui 60. Então perceba que esse triângulo aqui tem os mesmos ângulos que esse daqui. Então eles são semelhantes, tá certo? Então eu vou usar como estratégia comparar esse triângulo com esse aqui. Tá, e as medições que apareceram ali? Agora olha só, ele está dizendo aqui pra gente que esse lado aqui, que é um lado do triângulo retângulo, mede raiz de 3. Bom, tem duas justificativas para isso. Uma essa medida aqui é a mesma medida que essa, que é a altura desse triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é dada pela medida do lado, multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2. Então, se você tem ali lado, que é 2, raiz de 3 dividido por 2, quando você simplifica, dá a raiz de 3 que está ali. Tá certo? Essa seria uma justificativa para achar que ali mede raiz de 3 se ele não tivesse dado. Uma outra forma de eu também achar esse raiz de 3 é o seguinte. Esse lado aqui, ele está oposto a um ângulo de 60 graus. Por relação trigonométrica, o lado oposto a um ângulo de 60 graus vai ser a medida da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Medida da hipotenusa do triângulo, 2, multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Tá? E aí cancelo, também sai o raiz de 3. Tá certo? Esse raiz de 3 sobre 2, inclusive, vai sair do seno de 60. Que aí quando você está calculando esse lado aqui, você está pegando o cateto, que é o oposto, e dividindo pela hipotenusa. E aí quando você faz isso, você está usando seno, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Inclusive, aproveitando essa ideia, essa medida aqui de cima, que é 1, que é a mesma que essa, também teria duas justificativas. Uma se esse lado aqui do triângulo equilátero mede 2, aqui é a metade, a altura do triângulo equilátero divide o triângulo, esse lado aqui oposto, em duas partes iguais. Então, se tudo é 2, aqui mede 1. A outra seria a mesma estratégia que nós usamos aqui da relação trigonométrica. Ou seja, o lado oposto a um ângulo de 30 graus é dado pela hipotenusa, 2, que multiplica meio, ou seja, metade da hipotenusa. Ora, metade da hipotenusa é 1, tá? E da onde saiu esse meio? Seno de 30. Porque você vai estar fazendo o cateto oposto, que é esse tamanho aqui, que eu vou determinar, sobre a hipotenusa, tá certo? Então, seriam essas duas justificativas ali. Esses valores aqui de baixo, e esse aqui, que tem um L, que é relativo ao lado do quadrado, aí são distâncias que você vai medir. Por exemplo, por que eu chamei isso aqui de L menos 2? Ora, se isso aqui tudo é 2, esse pedacinho que sobrou é o lado L menos o 2, tá certo? Então, o lado L é tudo isso, menos 2. Ora, o lado todo menos 2, sobrou esse pedacinho aqui.
E esse pedacinho aqui, ora, esse pedacinho, quando eu somar esse com esse, tem que dar essa medida aqui que a gente sabe que é 1. Então, esse lado aqui eu poderia chamar de m. E aí, o nosso m, que eu estaria procurando, somado a L menos 2, tem que ser igual a 1. Como eu quero achar m, vou passar todo mundo que não é m para o outro lado. Então, tem que m é igual a 1. Esse menos 2 vai ficar mais 2 e esse L vai virar menos L. Então, m vai ser igual a 3 menos L, que é essa medida que está aqui, ó. Ou posso fazer de cabeça, né? Eu tenho que somar isso aqui e dar 1. Então, vou ter que cancelar esse L com esse. Então, tem que ter um L negativo para cancelar com esse L positivo. E 3 menos 2 vai dar 1. Da mesma forma, esse L menos raiz de 3. Tudo isso aqui é L, que é o lado do quadrado. E se eu tirar o raiz de 3, sobra isso. Bom, se ele não desse isso tudo, você teria que achar para poder fazer agora a relação de semelhança, que aí ficou fácil, tá? Que é a parte mais fácil. Bom, vamos montar aqui a semelhança entre esse triângulo e esse triângulo aqui. E aí a gente vai comparar os lados correspondentes. Então, olhando para esse triângulo pequenininho aqui, ó, eu estou dizendo que 3 menos L desse triângulo aqui, eu olho o ângulo de 60 graus e eu olho o ângulo de 90. Aí você vem para cá, ó, ângulo de 60 graus, ângulo de 90. Quanto mede isso? 1. Então, 3 menos L vai estar para o lado correspondente a ele, é o triângulo maior, que é 1. Assim como, aí agora eu escolho o outro lado aqui. Como eu comecei pelo triângulo pequeno, né? Aí esse lado aqui, ó, eu tenho que encontrar. Quer dizer, tem não, né? Não precisa. Olha só. L menos raiz de 3, certo? Então, ó, L menos raiz de 3 vai estar para aquele lado aqui do triângulo. Aí o ângulo de 30, ângulo de 90. Ângulo de 30, ângulo de 90. Vai estar para a raiz de 3. E aqui eu tenho a semelhança entre esses dois triângulos. E aí a minha incógnita ali é o L, que é o lado do quadrado que ele está pedindo. Bom, como são proporções, a gente multiplica cruzado. E quando você multiplicar esse vezes esse, não muda nada, porque eu estou multiplicando por 1. Então, repito, meu L menos raiz de 3. Igual, agora esse vai multiplicar por esses dois elementos aqui. Cuidado. Raiz de 3 vezes 3 dá 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos L, menos L raiz de 3. Tá certo? Bom, como eu quero encontrar o valor de L, tudo que é L eu vou jogar para cá, e o que não for L eu vou jogar para o outro lado, trocando o sinal quando muda de lado. Bom, esse menos L raiz de 3 vai vir para cá e vai juntar com esse L, então L mais L raiz de 3 é igual, esse menos raiz de 3 vai passar para lá de cá e vai juntar com 3 raiz de 3, como era menos, passou para lá, virou mais, raiz de 3, certo? Bom, cuidado que aqui você não pode juntar, porque aqui é L e aqui tem um L raiz de 3. Teria que ter alguma coisa relacionada à raiz de 3 para você poder fazer a soma. Mas o que eu posso fazer? Posso colocar o L em evidência, porque o L ele é um fator comum a essas duas parcelas. Então, se eu colocar o L em evidência, eu vou abrir um parênteses e recriar essa expressão aqui, com L em evidência. Então, para aparecer o L de novo, aqui tem que ter 1, que é L vezes 1 dá L. Mas, aí eu tenho que ter L raiz de 3. O L já está aqui, falta só o raiz de 3. É igual, e aqui eu posso somar, ó. Porque aqui eu tenho 3 raiz de 3 mais 1 raiz de 3. Isso dá 4 raiz de 3. Bom, como eu quero o L sozinho, isso aqui é uma multiplicação, eu posso dividir. E aí o meu L é igual a 4 raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 3. Essa é a medida do lado do meu quadrado ABCD, que é o L. A questão é discursiva e, assim, quando é múltipla escolha, a gente simplifica o máximo, tá? Como aqui é questão discursiva, eu creio que se você chegasse a esse resultado, não seria descontado de você, porque esse é o valor de L. Mas, normalmente, a gente não deixa o número irracional no denominador. E aí, para a gente eliminar esse número irracional do denominador, a gente multiplica pelo conjugado desse número irracional, que é trocar o sinal do meio aqui. Então, multiplicando pelo conjugado, aqui eu vou multiplicar por 1 menos raiz de 3, e aqui embaixo eu vou multiplicar por 1 menos raiz de 3. Qual é a vantagem de você multiplicar pelo conjugado? Como você está multiplicando em cima e embaixo, você não está alterando a fração, você só está criando uma fração equivalente à anterior. E aí aqui, quando eu coloco 1 mais raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3, eu estou criando, né, um produto da soma pela sua diferença. E isso sempre vai dar, se você distribuir ali esses dois parênteses, então vou começar pela parte de baixo, sempre vai dar o primeiro número ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né, menos o segundo número ao quadrado. E aí o segundo número ao quadrado é a raiz de 3. E quando você eleva ao quadrado a raiz de 3, fica só o 3. Tá? Então, na realidade, eu tenho 1 menos 3, isso vai dar menos 2. Então, aqui embaixo dá menos 2. E ali em cima eu distribuo. Então, esse 4 raiz de 3 vai multiplicar por 1. 4 raiz de 3. E esse 4 raiz de 3 vai multiplicar por menos raiz de 3. Aí aqui, cuidado. Com duas coisas. Primeiro, o sinal. Você está multiplicando positivo com negativo. Então, dá menos. 4 é a parte inteira. E quando você multiplica a raiz de 3 vezes a raiz de 3, é a mesma coisa que você está levando a raiz de 3 ao quadrado.
que dá 3. Então é 4 vezes 3. Tá certo? E aí 4 vezes 3, 12, tá? Eu vou escrever aqui direto, 12. Bom, simplificando um pouco mais essa expressão, eu posso fazer o seguinte. Para não ficar um número negativo aqui no denominador, eu vou trocar os sinais desses aqui de cima. Vou trocar a posição dos sinais. Quer dizer, o L vai ser 12 positivo menos 4 raiz de 3 sobre 2, tá? Dividir positivo por negativo. Quer dizer, quando eu divido esse positivo por esse negativo, ele fica negativo. Quando eu divido esse negativo por esse negativo, ele fica positivo. Posso fazer mais coisas aqui? Posso, porque o 2 divide o 12, divide o 4. Então, a gente pode dizer aqui, 12 dividido por 2, 6. E 4 dividido por 2, 4 negativo, vai dar menos 2 raiz de 3, tá? Essa é a resposta. Se você quiser colocar ali o 2 evidência, também poderia, mas eu acho que já é suficiente para o que ele pedia, tá? Só para lembrar que se tivesse uma questão, se fosse uma questão do exame de qualificação, com certeza estaria assim ou até mais simplificado, tá? Mas como é discursivo, essa resposta aqui já é o valor que ele pediu. Tá certo, gente? Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!